Olá, bem-vindo ao canal Orquestra Mente. Eu sou o Gustavo e aqui nós vamos falar muito sobre saúde, sobre neurociências. E hoje o assunto é emagrecimento. Isso mesmo. Se você já tentou de tudo, se você já buscou várias alternativas para emagrecer e você não está conseguindo, já tentou dieta, já fez jejum, etc. Às vezes até consegue, né? Às vezes até você consegue perder peso, mas depois volta novamente e não consegue manter uma regularidade. Pode ser que você esteja esquecendo de algo muito importante, de identificar algo muito importante que vai ajudar muito, muito mesmo, você a perder peso, manter seu peso e melhorar várias questões da sua vida. E o que é esse passe mágico, que não é mágica, é ciência? O sono é um dos pilares da saúde mental. Então, estando bem mentalmente, a gente também consegue transferir isso para o nosso corpo. E aí, qual que é a relação que existe entre o sono e a perda de peso? Então, existem vários estudos, um deles eu mostro aqui. Esse estudo, ele traz algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, quando a gente está privado de sono, ou seja, está dormindo menos que necessário, ou sem uma qualidade efetiva, exatamente o que acontece é que a gente tem uma tendência muito maior de ingestão calórica. Alimentos hipercalóricos, a gente busca alimentos com mais gordura, alimentos de mais fácil acesso, em detrimento a outros alimentos e alimentação saudável. Então, basta você não estar dormindo muito bem, ou você estar não dormindo as horas necessárias, ou a qualidade não está boa, que você já tem uma tendência a buscar mais alimentos que são ultraprocessados ou alimentos com mais gordura. Isso já indica e já foi um dos resultados desse estudo que eu mostrei aqui para vocês, que depois eu vou deixar também nas referências desse vídeo. Isso mesmo. Outra coisa que esse estudo apontou é que com a privação de sono, ou seja, com o sono não estando adequado, a gente tem uma menor quantidade de leptina. A leptina é um hormônio da saciedade, ou seja, ela indica para o nosso cérebro, esse hormônio, quando a gente está saciado. E essa redução da leptina, obviamente, vai trazer para o nosso corpo uma tendência de comer mais, porque ele não vai saber a hora de parar, não vai saber a hora que estou saciado. Ao mesmo passo que existe um outro hormônio chamado grelina, e esse é o hormônio da fome, e ele acaba sendo produzido mais e tem mais no nosso cérebro, no nosso corpo, e aí a gente acaba tendo a tendência de comer mais também. Então, uma boa higiene do sono, ou seja, estar dormindo muito bem, é, faz com que a produção desses hormônios seja colocada em ordem, né? Ela não fique disfuncional, porque quando a gente está privado de sono ou não dormindo muito bem, esses hormônios ficam disfuncionais, ou seja, estão desequilibrados. E com esse desequilíbrio a gente acaba tendo aí uma maior facilidade, uma maior tendência de comer mais ou de não estar saciado na hora certa, ou seja, a gente acaba querendo e querendo e querendo cada vez mais. Outra questão que foi resultado desse estudo que eu coloquei aqui para vocês é que existe um maior aumento de cortisol noturno e isso também está associado a um aumento de peso. Então, assim, vários fatores aí que estão alinhados à dificuldade de perder peso ou de ganhar peso ou de se manter, né, com o peso ideal. Então esse estudo traz muito isso e agora daqui a pouco eu vou passar para vocês quatro dicas que são fáceis de fazer e que vão ajudar você a dormir muito melhor e que talvez você nunca tenha imaginado que isso possa ajudar você a dormir melhor. Mas antes disso, se você chegou até aqui, quero que você se inscreva no canal, dê um like aí nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com pessoas que podem estar precisando também, é muito importante para mim, para o nosso canal, para a gente chegar em pessoas, mais pessoas, e que essas pessoas também tenham esse conhecimento da importância que olhar bem para o sono e ter uma noite de sono realmente com qualidade. Então, por favor, se inscreva no canal, dê um like, ative o sininho, a gente vai ter logo mais vídeos aí circulando por esse nosso canal chamado Orquestra Mente. Obrigado. E agora vamos às dicas que são as mais importantes, né? Então vou ler. Dica número 1.
Dica número 1, as pessoas não imaginam. E é simples assim. Ao acordar, exponha-se à luz natural o mais rápido possível e por pelo menos aí 15, 20 minutos. E por que isso? Porque a gente tem no nosso cérebro, lá no núcleo supraquiasmático, o nosso Genis Clock, que é um reloginho mestre, né? No nosso corpo nós temos vários reloginhos que são ajustados, mas esse reloginho que está aqui no nosso cérebro, no núcleo supraquiasmático, ele é o relógio mestre. É ele quem determina o horário e vai passando essa informação para o resto das nossas células. E é muito importante que esse relógio seja ajustado todo dia, porque na verdade estudos comprovam que hoje ele não tem exatamente 24 horas, tem um pouquinho mais de 24 horas. Inclusive, alguns mais recentes indicam, né, não é bem exatamente, cada pessoa pode ser um pouquinho diferente, mas que o nosso o nosso Genius Clock aí, ele tem 24 horas e 15 minutos aproximadamente. Então, se a gente não dizer para ele quando o dia está começando, ele acaba atrasando um pouquinho cada dia. Então, qual que é a importância de a gente, todo dia de manhã, quando acorda, se expor à luz natural? Porque o nosso nervo óptico aqui, que está enxergando a luz, ele vai até lá nesse Genius Clock e traz a informação para ele, ó, começou o dia. Começou o dia, ele começa a produzir os hormônios, cortisol, etc., outros, e ele acaba sabendo, a partir daí, porque o nosso cérebro é muito bom de fazer cálculos, quando esse dia vai começar a terminar, lá no final do dia. Então, ele vai lá no final do dia começar a dizer assim, olha, agora está diminuindo, temos que começar a diminuir o estresse, temos que começar a ficar mais tranquilos, mais relaxados, e aí começa a produzir outro hormônio chamada melatonina, provavelmente vocês já escutaram falar dela. Então, é muito importante isso. Ah, mas eu estou acordando muito cedo agora, porque eu começo no meu trabalho muito cedo, agora, sei lá, estou no inverno e é muito escuro de manhã cedo. Se não tiver luz natural logo quando você acorda, tente se expor pelo menos à luz artificial, mais importante, que no primeiro momento em que tiver luz natural, você se expõe a ela. Porque a luz natural, ela tem todos os comprimentos de onda que existem aí e que o nosso olho detecta isso. Então é diferente de uma outra luz, né? De preferência, de manhã cedo, se não tem luz natural, que sejam luzes brancas, porque elas ativam muito mais esse nosso Genius Clock. Ok? Então, muito importante. Primeira dica, acordou, luz natural de 15 a 20 minutos pelo menos. Ok? Segundo ponto, a gente pula um pouco o dia e vai lá para a noite. À noite é o contrário. À noite a gente tem que se expor o quanto menos à luz natural, o quanto menos à luz artificial também. Luz natural já não vai mais ter, basicamente, mas a luz artificial que a gente inventou, que é uma maravilha para muitas coisas, mas que para o nosso sono não é muito bom. Então, à noite, o ideal é que a sua casa se transforme aí numa penumbra mesmo, numa caverna, sabe? E se você precisa, como todos nós precisamos, utilizar a luz, especialmente que elas sejam luzes amarelas, mais alaranjadas, evite a luz branca, porque a luz branca ela traz muito mais dificuldade em relação a isso, ela ativa muito mais, né, do que a luz amarela, a luz mais alaranjada. Então, de manhã, se expor à luz natural é a dica número 1. À noite, quanto menos luz tiver, melhor. Então, quando o sol se pôs, comece a deixar sua casa mais na penumbra, só naquilo que realmente é necessário de ter uma luz um pouquinho mais intensa. Senão, o máximo possível, diminuir a luz, que elas sejam indiretas, melhor ainda. Né? Isso vai ajudar também muito a você diminuir a latência do sono, que é pegar no sono e ter um sono de maior qualidade. E aí também, abrindo um parênteses em relação a isso, são as telas. Evitar as telas muito próximas à hora de dormir. Então, se você determina um horário de dormir, aí, vou dormir todo dia às 10 horas, então evita as telas, tanto TV, celular, pelo menos uma hora. Pelo menos uma hora. E, idealmente, se você gosta de ver um Netflix, se você gosta de ver qualquer outra coisa, qualquer filme, qualquer seriado, evite seriados que são de ação, aqueles que te deixam com a frequência cardíaca mais elevada, porque aí você está produzindo alguns hormônios que dificultam a você ter um sono de qualidade e pegar no sono, como adrenalina, cortisol, etc. Ok? Então, primeira dica, luz natural de manhã cedo.
E pouca luz em casa à noite. Você tem que transformar a sua casa à noite num cantinho sossegado para você conseguir pegar melhor no sono, certo? E a terceira dica é evitar cafeína após o meio-dia. A cafeína tem uma meia-vida muito longa, né? 6, 7 horas. E então, se eu tomo café ou qualquer outra substância com cafeína, às 2 da tarde, às 9, 10 horas da noite, ainda o meu corpo vai estar com essa cafeína. E a cafeína, ela, além de, para algumas pessoas, aumentar a latência do sono, ou seja, eu demoro mais para pegar no sono, ela também diminui a qualidade do nosso sono. Ela afeta a qualidade do nosso sono, que na verdade é aquele sono que a gente vai mais profundamente, que é o sono restaurador, que é o sono que nos prepara, faz uma limpeza toda no nosso cérebro para no outro dia estar bem, estar disposto, acordar bem. Ela limita ele, ela afeta esse sono mais restaurador, que é o sono mais profundo. Então, ela acaba deixando a gente num sono um pouquinho mais leve, moderado, e isso afeta bastante a qualidade do sono. Então, assim, no máximo, se você não consegue ficar sem o cafezinho pós-almoço, no máximo até as 2 horas da tarde. Depois disso, não tome mais café. E você vai ver a diferença que faz na sua vida. E também essa dica. Tá? E a dica número 4, muito importante também, porque o nosso corpo precisa de padrões. Está comprovado em vários estudos, vários padrões, que se a gente segue o nosso corpo, o nosso cérebro, todo ele se regula muito melhor. E um deles, em relação ao sono, é horário de dormir e horário de acordar. A gente precisa manter uma rotina. Mesmo horário para dormir, mesmo horário para acordar, idealmente todos os dias, mesmo no final de semana. Claro que, final de semana eu quero dormir uma horinha a mais, né? Mas não exagerar. Né? Idealmente, para adultos, o sono deve ser de 7 a 9 horas. Para adolescentes e crianças é diferente, precisam de mais sono. Mas idealmente para adultos de 7 a 9 horas, não menos de 7 horas. Então, à noite, a hora que você for dormir, você procure dormir sempre no mesmo horário. Se você vai dormir às 10, procure deitar um pouquinho antes, 9h30, 9h45, porque precisa de 7 horas dormindo, né? 7 horas na cama. Né? Então, se você vai dormir, por exemplo, às 10 horas e acorda às 5, são 7 horas, ou 11 horas e acorda às 6, são 7 horas, tenta manter esse padrão, essa rotina, porque aí o seu corpo também vai entender que às 10 ou às 11 é o horário de dormir e às 5 ou às 6 é o horário de acordar. Então essa rotina é muito importante. A partir do momento que você engrena nessa rotina, fazendo a luz natural de manhã cedo, pouca luz à noite, evitando cafeína depois do meio-dia ou no mais tardar às 14 horas, e com essa rotina de dormir nos mesmos horários, você vai perceber que o seu sono vai melhorar muito. E aí são várias questões que melhoram no nosso cérebro e no nosso corpo com o sono regulado. Não só a questão do emagrecimento, mas a questão de foco, a questão de atenção, a questão de memorização, de produtividade e tudo isso de tomada de decisão, porque o nosso córtex pré-frontal vai estar com o metabolismo regulado. Então, todas essas questões vão influenciar também no emagrecimento. Porque eu vou estar mais disposto para fazer exercício, eu vou estar com o meu córtex pré-frontal com um metabolismo ok, então eu vou tomar decisões mais acertadas, decisões de o que escolher, o que comer, e tudo isso vai influenciar no seu emagrecimento. Então, se você já tentou fazer várias coisas e não conseguiu ainda, ou consegue um pouco e retorna, te dou essa dica. Primeira coisa que você faça, antes de dieta é muito importante, estar com um acompanhamento de uma nutricionista, médico é muito importante. Mas, antes disso, regule seu sono, porque a partir do momento que o seu sono estiver regulado, tudo isso que você estiver fazendo com nutricionista, com médico, com dieta, com outras situações do seu dia a dia, elas vão ser muito mais fáceis do que quando o seu sono está desregulado. Muito bem? Então, muito obrigado por estar comigo até aqui e até a próxima.